Meu próprio filho tentou me matar com uma caixa de bombons envenenados. E eu, sem saber, salvei minha vida ao fazer minha nora e meus netos sentirem ciúmes. Quando ele ligou perguntando se eu tinha comido os bombons, eu disse: não, eu os dei para a Letícia e as crianças. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, ele gritou como um desesperado: você fez o quê? Naquele momento, eu não entendi porque o Tiago estava tão agitado. Pensei que ele estivesse bravo porque eu tinha dado o presente dele para outras pessoas. Que ingênua eu era. Meu nome é Doroteia. Tenho 90 anos. Por 40 anos, sacrifiquei tudo pelo meu filho, Tiago. Tudo. Minha juventude, meus sonhos, minhas economias. Eu o adotei quando ele tinha apenas 2 anos. Depois que seus pais biológicos morreram em um acidente, eu lhe dei meu sobrenome, meu amor incondicional, toda a minha vida. Mas naquele dia, meu aniversário de 69 anos, tudo mudou. Aquela caixa de bombons artesanais que chegou à minha porta parecia um lindo presente de um filho grato. Os bombons eram requintados, caros. Vieram em uma caixa elegante com um cartão que dizia: para a melhor mãe do mundo. Com amor, Tiago. Eu fiquei tão emocionada, fazia meses que não recebia um gesto de carinho dele. Desde que ele se casou com a Letícia, tudo mudou. Ela entrou em nossas vidas como um furacão, enchendo a cabeça do meu filho de veneno contra mim. Sua mãe é muito curiosa, ela dizia a ele. Você está velho demais para ser cuidado por ela. Ela sussurrava em seu ouvido. E Tiago, meu Tiago, o menino que eu tinha criado com tanto amor, começou a mudar. Pouco a pouco, ele se afastou. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais frias, os abraços mais distantes, mas eu continuei esperando. Continuei acreditando que meu filho voltaria a ser o mesmo. Naquela manhã, quando os bombons chegaram, pensei que finalmente tinha acontecido, que meu filho tinha lembrado o quanto me amava, que a Letícia não tinha conseguido destruir completamente o vínculo que construímos por tantos anos. Os bombons pareciam deliciosos. Eram de uma marca exclusiva, daquelas que custam uma fortuna. Cada pedaço era uma obra de arte, adornado com detalhes dourados e formas perfeitas. Mas eu sempre fui assim, sempre pensando nos outros antes de pensar em mim mesma. Esses bombons são bons demais só para mim, pensei. A Letícia e as crianças vão aproveitar muito mais. Os pequenos sempre foram minha fraqueza. Apesar de todo o desprezo que a mãe dele sentia por mim, eu amava aquelas crianças. Eram meus netos, a extensão do meu Tiago, a única coisa pura que restava naquela relação tóxica. Então, peguei a caixa, embalei-a cuidadosamente de novo e fui parar na casa do Tiago. Quando bati na porta, a Letícia abriu. Como sempre, ela me recebeu com aquele sorriso falso que eu tanto odiava. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, que gritava desprezo, embora seus lábios fingissem cortesia. Olá, Doroteia, ela disse com aquele tom condescendente que usava comigo. O que a traz por aqui? Entreguei-lhe a caixa de bombons, explicando que eram do Tiago para mim, mas que eu queria compartilhar com ela e as crianças. Por um momento, vi algo estranho em seus olhos. Como surpresa, mas não a boa. Era mais como medo, confusão, mas ela se recompôs rapidamente e pegou a caixa. Que gesto gentil do Tiago, ela murmurou. As crianças vão adorar. Ela não me convidou para entrar. Ela nunca fazia isso. Sempre encontrava uma desculpa para me manter na porta. Como se eu fosse uma vendedora ambulante e não a avó de seus filhos. Desta vez, ela disse, as crianças estão dormindo. Foi um dia muito longo, melhor em outra ocasião. Voltei para casa com o coração um pouco triste, mas também com uma certa satisfação. Eu tinha feito algo bom. Eu tinha compartilhado a alegria do presente do meu filho com a família dele. Naquela noite, fui para a cama pensando que talvez, apenas talvez, aquele gesto abrandasse as coisas entre a Letícia e eu. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era o Tiago. Sua voz soava estranha, tensa. Mãe, ele disse, como estavam os bombons? A pergunta me surpreendeu. Era incomum ele se importar tanto se eu tinha gostado de um presente. Normalmente, depois de me dar algo, ele parecia esquecer completamente o assunto. Ah, Tiago,
respondi honestamente. Eu os dei para a Letícia e as crianças. Você sabe o quanto eles adoram doces. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Era como se o mundo tivesse parado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo enquanto esperava sua resposta. Então ele explodiu. Você fez o quê? Ele gritou com uma raiva que eu nunca tinha ouvido em sua voz. Você os deu para a Letícia e as crianças? Você está louca? Sua voz tremia de um jeito que me assustou. Não era só raiva, era puro pânico. Tiago, eu não entendo, eu disse, tentando manter a calma. Pensei que você ficaria feliz se eu compartilhasse seu presente com sua família. Mas ele continuou gritando, cada vez mais desesperado. Ele me perguntava repetidamente se eu tinha certeza de que não tinha comido um único bombom, se eu tinha dado a caixa inteira, se as crianças já tinham comido. Suas perguntas eram tão específicas, tão urgentes, que comecei a desconfiar. Por que ela era tão importante para ele que eu não tivesse provado os bombons? Por que ele parecia aliviado por eu não os ter comido, mas desesperado por eu tê-los dado à sua própria família? Ele desligou abruptamente depois de gritar comigo. Eu era burra, eu tinha arruinado tudo. Fiquei com o telefone na mão, tremendo, sem entender o que havia acontecido. Mas algo em mim, um instinto maternal que eu tinha desenvolvido ao longo de anos de cuidado e proteção, me disse que algo estava terrivelmente errado. Naquela tarde, a Letícia me ligou. Sua voz soava diferente, preocupada. Doroteia, ela me disse, as crianças passaram mal depois de comer os bombons. Tivemos que levá-las para o hospital. Meu sangue gelou. O que aconteceu com eles? Perguntei com o coração na garganta. Os médicos dizem que foi intoxicação alimentar. Ela respondeu. Mas é estranho. Os bombons cheiravam esquisito quando os abrimos. Mas as crianças já tinham comido vários antes de percebermos. Meu mundo começou a desmoronar. Os bombons que meu filho tinha me enviado, os bombons que eu tinha dado com tanto amor, tinham deixado meus netos doentes. Mas havia algo mais. Na voz da Letícia, eu detectei algo que me fez tremer. Era medo. Sim, mas também compreensão. Como se ela finalmente tivesse entendido algo que estava acontecendo diante de seus olhos, sem que ela percebesse. Naquela noite, não consegui dormir. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em minha mente com clareza aterrorizante. A reação do Tiago quando soube que eu tinha dado os bombons, seu desespero quando soube que eu não os tinha comido, seu alívio misturado com pânico, as perguntas específicas sobre se eu tinha provado um pedacinho sequer. E então, como um raio na escuridão, a verdade me atingiu com toda a sua força brutal. Meu filho. Meu próprio filho, que eu tinha criado e amado incondicionalmente, tinha tentado me envenenar. Os dias seguintes foram um pesadelo. As crianças se recuperaram, graças a Deus, mas o veneno tinha deixado marcas. A Letícia me confessou que os médicos tinham encontrado vestígios de arsênico em seus corpinhos. Arsênico, uma palavra que eu só conhecia de filmes de crime, agora fazia parte da minha mais terrível realidade. Minha nora falou comigo pela primeira vez em anos sem aquela máscara de desprezo. Sua voz tremia quando ela disse: Doroteia, eu acho que esses bombons não eram para compartilhar. Eu acho que eles eram especialmente para você. Suas palavras confirmaram o que meu coração já sabia, mas minha mente se recusava a aceitar. Tiago tinha desaparecido. Não atendia o telefone, não respondia mensagens. Quando a Letícia o procurou no trabalho, disseram que ele tinha pedido licença emergencial. Ele tinha fugido como o covarde que era, deixando sua esposa e filho sofrerem as consequências de seu plano diabólico. Mas eu conhecia meu filho. Eu sabia onde encontrá-lo. Eu sabia que, quando encurralado, ele sempre corria para o mesmo lugar, a casa de sua tia Neide, minha irmã mais nova. Ela sempre teve uma fraqueza pelo Tiago, sempre justificava seus erros, sempre o protegia das consequências de seus atos. Dirigia até a casa da Neide, com as mãos tremendo no volante. 40 anos de amor incondicional, 40 anos de sacrifício, 40 anos dando tudo de mim. E era isso que eu recebia em troca. Um filho que queria me ver morta. Quando bati na porta, a Neide abriu com um rosto culpado. Doroteia, ela murmurou. Eu não sabia que você vinha.
mas eu já tinha visto o carro do Tiago estacionado na esquina. Eu sei que ele está aqui, eu disse com uma voz que não reconheci como minha. Tiago apareceu atrás dela como um fantasma. Seu rosto estava magro, seus olhos encovados. Mas o que mais me chocou foi a expressão em seu rosto. Não havia arrependimento, nenhuma culpa, apenas ressentimento, como se eu fosse a culpada por todo aquele desastre. Por quê? Foi a única coisa que consegui perguntar. Por que você quis me matar? Minha voz quebrou naquela última palavra. Matar. Meu próprio filho tinha querido me matar. Sua resposta rasgou minha alma em 1000 pedaços. Porque você é um obstáculo. Ele disse com uma frieza que gelou meu sangue nas veias. Porque você sempre foi um obstáculo. Porque eu preciso da sua herança e você simplesmente nunca morre. Minha herança, claro. Tudo se resumia a dinheiro. O dinheiro que eu tinha trabalhado dia e noite por décadas. O dinheiro que eu tinha economizado, vivendo como uma sem-teto para garantir o futuro dele. O dinheiro que eu queria deixar para ele quando morresse naturalmente, na velhice, cercada pelo amor da minha família. Mas eu não sabia que você tinha tanto dinheiro. Ele continuou com aquela voz venenosa. Até que no ano passado, eu vi os documentos do banco quando você ficou doente. 2 milhões de reais, mãe, 2 milhões que eu preciso agora, não quando você tiver 90 anos. 2 milhões de reais que eu tinha ganhado com sangue, suor e lágrimas. 2 milhões que representavam 40 anos de trabalho e privações. Além disso, ele acrescentou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você já está velha. O que mais você vai fazer com sua vida? Para que você precisa de tanto dinheiro na sua idade? Suas palavras eram punhais em meu coração. Cada sílaba era uma traição mais profunda que a anterior. A Neide tentou intervir. Tiago, não fale assim. Ela murmurou, mas ele a silenciou com um olhar. Tia, você sabe que tenho razão. Ela já viveu a vida dela. Eu tenho uma família para sustentar, filhos para criar, um futuro pela frente. Um futuro construído sobre o meu cadáver, respondi com uma amargura que eu não sabia que carregava dentro de mim. Um futuro comprado com a minha morte. Ele me olhou com desprezo, como se eu fosse a louca, como se eu fosse a vilã daquela história perversa. Não seja tão dramática, ele me disse. Seria rápido. Os bombons tinham arsênico suficiente para parecer um ataque cardíaco natural. Ninguém teria desconfiado de nada. Você morreria pacificamente enquanto dormia e eu herdaria o que seria meu de qualquer maneira. Suas palavras me revelaram a profundidade de sua traição. Não tinha sido um impulso, um momento de loucura. Tinha sido um plano calculado, meticuloso, frio. Ele tinha pesquisado o veneno. Ele tinha comprado os bombons mais caros para disfarçar o sabor. Ele tinha calculado a dose exata. Minha morte tinha sido planejada com a mesma dedicação que eu tinha dedicado por anos a planejar os aniversários dele. E o que aconteceu? Perguntei a ele. Por que seu plano perfeito não funcionou? Seu rosto se contorceu em uma careta de frustração. Porque você é burra demais para comer bombons que seu próprio filho te dá. Ele cuspiu em mim. Porque você sempre tem que ser a mártir. Sempre tem que dar tudo. Sempre tem que ser a santa mãe abnegada. A ironia era sufocante. O mesmo defeito que ele criticava em mim, minha propensão a dar antes de receber, tinha me salvado a vida. Meu instinto de compartilhar o presente com os filhos dele tinha destruído seu plano de assassinato. Mas o pior, ele continuou com raiva crescente, é que agora a Letícia sabe de tudo. As crianças quase morreram por sua causa, por sua mania de sair distribuindo o que não é seu. Ele me culpava. Depois de tentar me assassinar, ele me culpava por envenenar os próprios filhos. A Letícia tinha aparecido na porta durante nossa conversa. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido tudo. A confirmação final de que seu marido não só tinha tentado matar sua sogra, mas também estava disposto a sacrificar seus próprios filhos no processo. Ela disse ao Tiago com a voz quebrada. Como você pôde colocar nossos filhos em perigo? Ele se virou para ela com a mesma frieza que tinha me mostrado. Porque nada aconteceria, ele respondeu, porque o veneno era para ela, não para vocês. Mas você sabia que eu sempre compartilho tudo com as crianças? Gritou Letícia. Você sabia que havia a possibilidade de eles comerem esses bombons?
Tiago deu de ombros como se estivesse falando do tempo. Foi um risco calculado, ele murmurou. Um risco calculado. As crianças que eu tinha ajudado a criar, as crianças que enchiam minhas tardes de alegria quando todo o resto tinha ficado cinzento, eram para ele um risco calculado em seu plano de me assassinar. Naquele momento, eu entendi que o filho que eu tinha criado, a criança que eu tinha adotado e amado como se tivesse saído do meu próprio ventre, tinha morrido há muito tempo. O homem que estava diante de mim era um estranho perigoso que tinha conseguido me olhar nos olhos por anos enquanto planejava minha morte. Acabou, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Tudo entre nós acabou. Ele riu, uma risada amarga e cruel. O que você vai fazer, mãe? Chamar a polícia? Denunciar seu próprio filho? Você sabe que nunca fará isso. Você é muito fraca. Fraca demais. Por 40 anos, eu tinha sido fraca demais para dizer não a ele. Fraca demais para impor limites a ele. Fraca demais para ver que meu amor incondicional o tinha transformado em um monstro. Mas naquele dia, naquela casa, diante da prova de sua traição absoluta, algo mudou dentro de mim. Você tem razão, eu disse a ele. Eu fui fraca por muito tempo, mas isso acaba hoje. Espere e veja o que uma mulher fraca pode fazer quando finalmente encontra sua força. Seus gritos me seguiram até a rua. Ele gritou comigo. Eu era ingrata, que eu o abandonaria depois de tudo o que ele tinha feito por mim. Tudo o que ele tinha feito por mim. O cúmulo do cinismo. A tentativa de me matar era, em sua mente distorcida, algo que ele tinha feito por mim. Naquela noite, na solidão da minha casa, chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo filho que perdi, pelos anos desperdiçados, pelo amor traído, mas acima de tudo, chorei pela mulher que tinha sido ingênua, complacente, cega para o mal que crescia diante de seus olhos. Quando minhas lágrimas secaram, tomei uma decisão. Tiago estava certo em uma coisa, eu era fraca, mas aquela mulher fraca morreu naquela noite. Amanhã, uma nova Doroteia nasceria. Uma Doroteia que tinha aprendido que o amor sem limites não é uma virtude, mas cumplicidade. Uma Doroteia que tinha descoberto que às vezes, para se proteger, é preciso se tornar o que seus inimigos menos esperam. Meu telefone tocou. Era o Dr. Ricardo, meu advogado, um velho amigo da família. Doroteia, ele me disse. A Letícia me ligou. Ela me contou tudo. Você está bem? Pela primeira vez em dias eu sorri. Estou perfeita, Ricardo, e tenho trabalho para você. A transformação não foi imediata, mas foi completa. Nas semanas seguintes, enquanto o Tiago acreditava que tinha me destruído emocionalmente, eu construía as bases da minha vingança. O primeiro passo foi a mudança. Eu não podia continuar vivendo naquela casa onde tinha criado uma víbora, onde cada canto me lembrava da minha ingenuidade. O Dr. Ricardo me ajudou a encontrar um apartamento na área mais exclusiva da cidade. Uma cobertura com vista panorâmica que custava mais em 1 mês do que o Tiago ganhava em 3. Quando assinei o contrato de aluguel, vi a surpresa nos olhos do corretor de imóveis. Uma mulher de 69 anos, vestida modestamente, pagando um apartamento de luxo à vista. É para minha aposentadoria, eu disse com um sorriso. Decidi que é hora de me dar um mimo. Aposentadoria, que palavra libertadora. Eu me aposentei como mãe, eu me aposentei como vítima, eu me aposentei como a mulher que dava tudo e não pedia nada em troca. O apartamento era espetacular. Pisos de mármore, janelas do chão ao teto, uma cozinha que parecia de revista. Mas o que eu mais gostei foi o escritório. Um espaço silencioso onde eu podia planejar, pensar, me tornar a estrategista que o Tiago nunca teria imaginado. O Dr. Ricardo foi meu primeiro aliado nesta nova vida. Por anos, ele tinha cuidado dos meus assuntos legais básicos, testamentos, seguros, pequenas formalidades. Mas agora eu precisava de mais. Eu precisava de um guerreiro jurídico que me ajudasse a destruir sistematicamente a vida do homem que tinha tentado me assassinar. Doroteia, ele me disse em nossa primeira reunião séria. Isso vai ser brutal. O Tiago não vai desistir fácil, ele vai lutar, ele vai mentir, ele vai tentar manipular a situação a seu favor. Eu me recostei na poltrona de couro de seu escritório e o encarei. Ricardo, ele me subestimou por 40 anos. Agora é a minha vez de surpreendê-lo.
A primeira coisa que fizemos foi garantir meu dinheiro. Tiago sabia da conta principal, mas não sabia das outras 3. Ele não sabia das cadernetas de poupança que eu tinha renovado diligentemente a cada ano. Ele não sabia das ações que eu tinha comprado com o dinheiro extra dos meus trabalhos de fim de semana. Ele não sabia que, enquanto ele estava ocupado zombando de sua mãe burra, eu tinha construído um império financeiro modesto, mas sólido. No total, disse o Dr. Ricardo depois de revisar todos os documentos, estamos falando de quase 4 milhões de reais. Não 2, como ele pensa. 4 milhões. 40 anos de sacrifício, transformados em poder econômico. 40 anos vivendo como uma pobre para morrer como uma rainha. Mas dinheiro era apenas uma ferramenta. A verdadeira arma era a informação. O Dr. Ricardo contratou um detetive particular, um ex-policial chamado Roberto, que se especializou em casos de família. O que descobrimos nas semanas seguintes me deixou sem palavras. Tiago não tinha planejado minha morte apenas por causa da herança. Ele tinha dívidas que eu desconhecia. Dívidas de jogo, dívidas com agiotas, dívidas que tinham tornado minha morte uma necessidade urgente para ele. Meu filho não era apenas um assassino frustrado. Ele era um viciado em jogos falido que tinha apostado o futuro de sua família às minhas custas. Aqui estão as provas, disse Roberto, entregando-me uma pasta cheia de fotos, documentos, extratos bancários. Seu filho deve mais de 500 mil reais para pessoas muito perigosas, pessoas que não aceitam desculpas. As fotos o mostravam em cassinos, em casas de apostas ilegais, em reuniões noturnas com homens de aparência ameaçadora. Ele tinha hipotecado a casa onde morava com a Letícia sem o conhecimento dela. Ele tinha penhorado o carro da esposa. Ele tinha esvaziado as poupanças das crianças para pagar juros. Meu filho não era apenas um assassino, ele era um ladrão que tinha roubado o futuro de sua própria família. A Letícia não sabe de nada disso, continuou Roberto. Ele a tem enganado há meses. Ele diz a ela que está com problemas no trabalho, que os pagamentos estão atrasados, que eles precisam economizar, mas a verdade é que ele está usando o dinheiro da casa para jogar. As informações eram devastadoras, mas também perfeitas. Tiago tinha construído sua própria prisão com suas mentiras e vícios. Eu só precisava empurrar as grades para que tudo desmoronasse. Enquanto isso, ele acreditava que tinha me derrotado. 3 semanas tinham se passado desde nossa confrontação na casa da Neide, e eu não tinha dado nenhum sinal de vida. Eu não tinha ligado para ele, não tinha aparecido em sua casa, não tinha feito drama. Em sua mente narcisista, isso confirmava sua teoria. Eu era fraca demais para enfrentá-lo, mas eu trabalhava todos os dias do meu novo apartamento. Eu coordenava com o Dr. Ricardo os próximos passos. Todas as noites eu revisava os relatórios do Roberto. Eu aprendia mais sobre o monstro que meu filho tinha se tornado. Todas as manhãs eu planejava o próximo passo da minha vingança meticulosa. A primeira fase era psicológica. Eu precisava que o Tiago sentisse que estava no controle, que tinha vencido. Eu precisava que ele se sentisse seguro, que baixasse a guarda. Por isso eu não tinha dado nenhum sinal de vida. Por isso eu o tinha deixado acreditar que eu tinha me escondido em algum canto, chorando e me sentindo derrotada. O Dr. Ricardo tinha me explicado o processo legal. Temos provas da tentativa de envenenamento, ele me disse. As análises médicas das crianças, o depoimento da Letícia, as gravações que você fez das confissões dele. Sim, eu tinha gravado toda a nossa conversa na casa da Neide. Um pequeno aparelho que o Roberto tinha me dado, escondido na minha bolsa. Mas, continuou o Dr. Ricardo, um processo criminal será longo e complicado. Haverá mídia. Haverá um escândalo público. Você está preparada para isso? Eu estava mais do que preparada. Depois de 40 anos nas sombras, eu estava pronta para sair à luz e mostrar ao mundo quem o Tiago realmente era. Além disso, ele acrescentou com um sorriso, temos provas de fraude, engano e manipulação financeira. Podemos destruí-lo economicamente antes mesmo que o processo criminal comece. Economicamente. A palavra soava deliciosa. Tiago tinha tentado me matar por dinheiro. Agora, ele perderia todo o seu dinheiro por ter tentado me matar. Nessas semanas de silêncio, eu também trabalhei em mim mesma.
Contratei a Juliana, uma personal stylist que transformou completamente minha imagem. Adeus, roupas velhas e conservadoras. Adeus, cabelos grisalhos e desgrenhados. Adeus, a postura curvada da mulher derrotada. Quando a Juliana terminou comigo, eu não me reconheci no espelho. Meu cabelo estava elegantemente tingido de castanho, cortado em um estilo moderno que me fazia parecer 10 anos mais jovem. Minhas roupas eram sofisticadas, mas não ostensivas. Ternos de alta qualidade, sapatos de grife e acessórios discretos, mas caros. Doroteia, disse Juliana, admirando seu trabalho. Você parece uma mulher de poder. Uma mulher de poder, isso me agradou. Por 40 anos, eu tinha sido uma mulher de serviço, uma mulher de sacrifício, uma mulher das sombras. Agora era a hora de ser uma mulher de poder. O último elemento da minha transformação foi o mais importante, minha atitude. Contratei uma personal coach, uma psicóloga especializada em empoderamento feminino. Doroteia, ela me disse em nossa primeira sessão, você precisa parar de se ver como uma vítima. Você é uma sobrevivente. Você é uma guerreira. As sessões foram reveladoras. Por décadas, eu tinha confundido amor com submissão, bondade com complacência, maternidade com autossacrifício total. Eu tinha criado um monstro porque tinha tido medo de ser uma mãe ruim se impusesse limites a ele. O verdadeiro amor, a psicóloga me explicou, implica consequências. Se não há consequências para as más ações, não há amor. Há cumplicidade. Cumplicidade. Por 40 anos, eu tinha sido cúmplice da transformação do meu filho em um sociopata, mas não mais. A nova Doroteia não era cúmplice de ninguém. A nova Doroteia era uma força da natureza que estava prestes a se desencadear sobre o mundo de Tiago como um furacão devastador. Uma noite, exatamente um mês após nossa confrontação, decidi fazer minha primeira aparição pública. Escolhi o local cuidadosamente, a galeria de arte mais exclusiva da cidade, onde uma coleção particular de pinturas contemporâneas estava em exibição. Eu vestia um terno preto de grife, saltos altos que me faziam parecer mais alta e imponente, e joias que eu tinha comprado naquela mesma tarde. Quando cheguei à galeria em um táxi de luxo, os fotógrafos de sociedade se viraram para me olhar. Eles não me reconheceram, mas souberam instintivamente que eu era alguém importante. Eu andei pela galeria com uma taça de champanhe na mão, admirando as obras de arte e conversando com colecionadores e críticos. Pela primeira vez em décadas, eu me senti em meu elemento. Elegante, sofisticada, poderosa. E então eu o vi. Tiago estava no canto oposto da galeria, acompanhado da Letícia. Ela parecia tensa, desconfortável, claramente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Ele tentava impressionar alguns empresários, provavelmente procurando novas vítimas para seus golpes. Nossos olhares se encontraram através do salão. Eu vi o choque em seu rosto quando ele me reconheceu. A mulher derrotada que ele tinha deixado chorando um mês antes tinha sido substituída por aquela versão sofisticada e misteriosa de sua mãe. Eu me aproximei lentamente, saboreando cada passo. Quando o alcancei, sorri para ele com uma doçura venenosa. Olá, Tiago, eu disse com uma voz que irradiava poder. Que surpresa encontrá-lo aqui. Seu rosto tinha empalidecido. A Letícia me olhava com uma mistura de admiração e confusão. Os empresários que conversavam com o Tiago se voltaram para mim curiosos. Mãe, ele gaguejou. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia levemente. Pela primeira vez em sua vida, minha presença o intimidava. Estou aproveitando minha aposentadoria, respondi, tomando um gole de champanhe. Decidi que é hora de me dar um mimo. A palavra aposentadoria pairava no ar como uma ameaça velada. Os empresários nos olhavam interessados. Era óbvio que havia uma tensão familiar, mas também era óbvio que eu não era a vítima que eles tinham imaginado. Aposentadoria? Perguntou um deles educadamente. Do que a senhora está se aposentando? De ser generosa demais, respondi, sem desviar o olhar do Tiago. Às vezes, quando você dá muito, as pessoas se acostumam a receber. Chega um ponto em que você tem que parar de dar e começar a cobrar. Cobrar. A palavra pairava no ar como um alerta de tempestade.
Tiago sabia exatamente o que isso significava. Ele sabia que seu tempo de pegar sem dar tinha acabado. Ele sabia que a caçada tinha começado e que agora ele era a presa. Os dias seguintes foram de uma tensão requintada. Tiago sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o quê. Ele tinha me visto na galeria transformada em uma mulher que ele não reconhecia, e isso o perturbava. Ele começou a me ligar obsessivamente, mas eu não atendia. Deixava minhas ligações irem para a caixa postal, onde eu podia ouvir sua crescente nervosismo. Mãe, atenda o telefone, ele dizia em suas mensagens. Precisamos conversar, preciso saber o que você está planejando. O que você está planejando? Pela primeira vez em sua vida, ele tinha medo de mim. Pela primeira vez, eu era a caçadora e ele a presa. O Dr. Torricardo tinha iniciado a fase legal da minha vingança. Primeiro, ele entrou com uma ação civil por tentativa de homicídio, com todas as provas que tínhamos coletado, as análises médicas das crianças, as gravações de áudio, os depoimentos da Letícia e da equipe médica que tinha tratado meus netos. Doroteia, disse o Dr. Ricardo em seu escritório. Essa ação será um escândalo. A mídia vai acompanhar o caso. Sua história estará em todos os noticiários. Perfeito. Eu queria que o mundo inteiro soubesse quem o Tiago realmente era. Eu queria que seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, soubessem que ele tinha tentado assassinar a própria mãe. Mas a ação civil era apenas o aperitivo. O prato principal era a investigação que o Roberto tinha concluído sobre as atividades ilegais do Tiago. Fraude de hipoteca, desvio de bens da família, golpes em agiotas, sonegação de impostos. Meu filho tinha construído um castelo de cartas financeiro que estava prestes a desmoronar. Aqui estão todos os documentos, disse Roberto, entregando-me 3 pastas cheias de provas. Seu filho tem roubado a própria família há meses. A Letícia pode processá-lo por fraude conjugal e recuperar tudo o que ele roubou. Fraude conjugal. As palavras soavam deliciosas. Decidi ter uma conversa com a Letícia. Apesar de todos os nossos problemas anteriores, ela também era uma vítima do Tiago. Ela também tinha sido enganada, manipulada, roubada e, o mais importante, ela era a mãe dos meus netos, as crianças que quase morreram por causa do pai. Convidei-a para almoçar no restaurante mais elegante da cidade. Quando ela chegou, vi a surpresa em seus olhos ao me ver em minha nova versão. Eu não era mais a sogra modesta e resignada que ela tinha conhecido por anos. Eu era uma mulher de poder que tinha decidido assumir o controle de seu destino. Letícia, eu disse, depois de fazermos nossos pedidos. Precisamos conversar. Ela assentiu nervosamente. Ela sabia que algo grande estava por vir. Eu sei tudo sobre as dívidas do Tiago. Eu sei sobre o jogo, sobre os agiotas, sobre a hipoteca que ele colocou na sua casa sem o seu conhecimento. O rosto dela se desfez. Como você sabe disso? Ela murmurou. Porque eu contratei investigadores. Respondi calmamente, porque eu decidi parar de ser a vítima e me tornar a caçadora. Entreguei-lhe uma das pastas que o Roberto tinha preparado. Está tudo lá. Documentos, fotos, extratos bancários. Letícia folheou os papéis com lágrimas nos olhos. Cada página era uma traição mais profunda. Seu marido não só tinha tentado assassinar sua sogra, mas também tinha roubado sistematicamente o futuro de sua família para satisfazer seu vício em jogos. Doroteia, ela me disse com a voz quebrada. Eu não sabia de nada disso. Ele me disse que havia problemas no trabalho, que tínhamos que economizar. Eu nunca imaginei que... Sua voz se desfez em soluços. Que ele destruiria nossas vidas. Letícia, eu disse, pegando a mão dela. Você não tem culpa de nada. Tiago nos enganou a ambas. Mas agora temos a oportunidade de fazer justiça. Eu expliquei a ela meu plano. Ela poderia entrar com uma ação por fraude conjugal, recuperar a casa, proteger o futuro das crianças. Eu a ajudaria com as despesas legais. Mas, acrescentei com firmeza, eu preciso que você testemunhe contra o Tiago. Eu preciso que você conte toda a verdade sobre os bombons, sobre a confissão dele, sobre tudo o que você viu. Ela não hesitou um momento. Claro, ela disse. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que você sofreu. Enquanto almoçávamos, Tiago entrou no restaurante.
Não foi coincidência. Ele a tinha seguido, preocupado com aquela reunião entre sua esposa e sua mãe. Quando ele nos viu juntas, compartilhando documentos, seu rosto se transformou em uma máscara de pânico. Ele se aproximou de nossa mesa com passos apressados. "O que está acontecendo?" Ele perguntou com a voz tensa. "Sobre o que vocês estão falando?" Seu desespero era palpável. Ele sabia que seu mundo de mentiras estava desmoronando. "Estamos falando de você", eu respondi com um sorriso frio. "Estamos falando de suas dívidas, suas mentiras, de como você roubou sua própria família." Tiago olhou para os documentos na mesa e seu rosto se desfez completamente. "Letícia!" Ele implorou à esposa. "Não ouça essa velha louca. Ela está tentando manipulá-la, nos separar." Velha louca. Mesmo naquele momento de pânico total, ele não conseguia parar de me insultar. Ele era incapaz de mostrar respeito ou arrependimento. "Tiago!" disse Letícia com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Uma voz cheia de força e determinação. "Eu sei de tudo. Eu sei sobre o jogo, sobre as dívidas, sobre a hipoteca. Eu sei que você tem mentido há meses." Ele tentou negar, mas ela o interrompeu. "E eu sei que você tentou matar sua mãe." As últimas palavras ela gritou, chamando a atenção de todo o restaurante. Os clientes se viraram para nós, murmurando entre si. Tiago percebeu que estava sendo observado e baixou a voz, mas seu desespero se tornava cada vez mais evidente. "Letícia, por favor," ele sussurrou. "Podemos consertar isso. Podemos resolver isso juntos. Você não precisa ouvir essa mulher. Ela sempre tentou nos separar. Sempre manipulando, sempre culpando os outros, nunca assumindo a responsabilidade por seus atos." "Não," respondeu Letícia com firmeza. "Não mais. As mentiras acabaram, as manipulações acabaram. Eu vou proteger nossos filhos, e isso significa mantê-los longe de você." Ela se levantou da mesa, pegou sua bolsa e foi em direção à saída. "Meus advogados entrarão em contato com você?" Tiago ficou parado à mesa, tremendo de raiva e impotência. Quando a Letícia saiu, ele se virou para mim com uma fúria que me lembrou por que eu tinha decidido destruí-lo. "A culpa é sua," ele sibilou. "Você arruinou meu casamento. Você destruiu minha família." "Eu não destruí nada," respondi com uma calma sobrenatural. "Eu apenas trouxe a verdade à tona. Seu casamento foi arruinado quando você decidiu se tornar um mentiroso e um ladrão. Sua família foi destruída quando você decidiu assassinar sua mãe." Levantei-me da mesa e o encarei diretamente nos olhos. "E isso está apenas começando. Suas ameaças me seguiram até a rua. Você vai se arrepender disso," ele gritou para mim enquanto eu caminhava para o meu táxi. "Você vai pagar por ter destruído minha vida." Destruiu a vida dele. Ele tinha tentado destruir a minha, literalmente, e agora reclamava porque eu me defendia. Naquela noite, o Dr. Ricardo me ligou com notícias. "Doroteia, a ação já está em andamento. A mídia começou a ligar. Eles querem entrevistas. Eles querem sua versão da história." Era exatamente o que eu esperava. "Agende as entrevistas," eu disse. "É hora de o mundo saber a verdade." A primeira entrevista foi com o telejornal de maior audiência da cidade. Eu cheguei ao estúdio impecavelmente vestida, com a autoconfiança de uma mulher que tinha encontrado seu poder. A jornalista me recebeu com curiosidade e compaixão. "Dona Doroteia," ela me disse diante das câmeras, "conte-nos sua história. Como a senhora descobriu que seu filho tinha tentado envenená-la?" Eu contei tudo. Os bombons, a reação do Tiago, o envenenamento das crianças, sua confissão fria e calculista. Eu falei calmamente, sem dramatizar, deixando os fatos falarem por si. "Como uma mãe se sente quando descobre que seu filho quer matá-la?" perguntou a jornalista. "Ela se sente livre," respondi. "Ela se sente livre de uma ilusão que manteve por 40 anos. Ela se sente livre de continuar protegendo alguém que nunca a protegeu." A entrevista viralizou. Em poucas horas, minha história estava em todas as redes sociais. Os comentários eram esmagadoramente favoráveis. Centenas de mulheres me escreveram, contando suas próprias histórias de filhos ingratos, de famílias tóxicas, de amor não correspondido. Mas o mais satisfatório foram os comentários sobre o Tiago. Seus colegas de trabalho começaram a reconhecê-lo como o filho que tinha tentado assassinar a mãe. Seus vizinhos começaram a olhá-lo com desprezo. Seus amigos começaram a se distanciar dele.
O escândalo o seguia para todos os lugares. Quando ele ia ao supermercado, as pessoas apontavam para ele e murmuravam. Quando ele chegava ao trabalho, seus colegas o evitavam. Quando ele saía de casa, sentia os olhares de condenação de toda a vizinhança. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. A humilhação pública era satisfatória, mas a verdadeira justiça ainda estava por vir. Os processos judiciais, a perda de seus bens, a destruição completa da vida que ele tinha construído sobre mentiras e traição. Tiago tinha subestimado a mulher que ele tinha criado por 40 anos. Ele tinha pensado que poderia se livrar de mim como se joga um pedaço de papel no lixo. Agora, ele descobria que tinha despertado um monstro muito mais poderoso e implacável do que ele mesmo. A caçada tinha começado oficialmente e eu era uma caçadora que tinha esperado 40 anos para mostrar suas garras. O processo legal avançou como uma avalanche imparável. O Dr. Ricardo tinha entrado com todas as ações simultaneamente. Tentativa de homicídio, fraude familiar, estelionato e uma ação civil por danos morais no valor de 5 milhões de reais. Tiago acordou em uma segunda-feira comum e descobriu que sua vida tinha se quebrado em 1000 pedaços. Sua conta bancária foi imediatamente congelada. As poucas economias que lhe restavam depois de seu vício em jogos foram bloqueadas enquanto a origem dos fundos era investigada. Seu salário foi penhorado para garantir o pagamento das ações civis. De um dia para o outro, ele estava sem um tostão. Doroteia, me relatou o Dr. Ricardo satisfeito. Seu filho está falido. Ele não pode pagar um advogado decente. Terá que se contentar com um defensor público. Um defensor público contra o melhor escritório de advocacia da cidade. A luta era desigual desde o início, mas o mais delicioso era ver seu mundo social desmoronar. O vídeo da minha entrevista na televisão tinha gerado um escândalo tão grande que a mídia começou a investigar mais a fundo a vida do Tiago. Logo, suas dívidas de jogo, seus golpes em colegas de trabalho, suas mentiras sistemáticas vieram à tona. Seu chefe o chamou para uma reunião urgente. Tiago, ele disse, a empresa não pode se dar ao luxo de associar seu nome a esse escândalo. Você está demitido com efeito imediato. 20 anos trabalhando na mesma empresa, apagados por um escândalo que ele mesmo tinha criado. Os agiotas que o tinham pressionado por suas dívidas de jogo viram as notícias e decidiram acelerar sua cobrança. Eles sabiam que, se não agissem rápido, não recuperariam um único real. Eles começaram a se aparecer em sua casa, a ligar para ele a qualquer hora do dia e da noite, a ameaçá-lo abertamente. Uma noite, enquanto eu desfrutava de uma taça de vinho em meu apartamento de luxo, recebi uma ligação da Letícia. Ela estava chorando. Doroteia, ela me disse soluçando. Homens vieram à casa, homens armados. Eles disseram que se o Tiago não os pagar amanhã, eles vão levar a casa e tudo o que há dentro. Onde está o Tiago? Perguntei. Ele desapareceu, ela respondeu. Quando ele viu esses homens, ele fugiu pela porta dos fundos. Ele me deixou sozinha com as crianças, para enfrentar esses criminosos, covarde até o fim. Quando as coisas ficaram difíceis, ele abandonou sua família para salvar sua própria pele. Letícia, eu disse com firmeza, pegue as crianças e vá para a casa de sua mãe esta noite. Amanhã de manhã vamos resolver isso. Era a hora de mostrar minha próxima carta. Na manhã seguinte, cheguei à casa do Tiago, acompanhada do Dr. Ricardo e de 2 seguranças que eu tinha contratado. Os agiotas estavam lá, inspecionando a propriedade, calculando o que podiam levar para cobrir as dívidas. Quando me viram chegar, eles se aproximaram curiosos. Senhora, disse o líder do grupo, um homem forte com cicatrizes nas mãos. A senhora é parente do Tiago? Sou a mãe dele. Respondi com a mesma calma que usaria para falar do tempo. E vim fazer uma proposta. Tirei um cheque já assinado da minha bolsa. Este é o valor exato que meu filho lhes deve, eu disse. 35 mil reais. Peguem e esqueçam-no para sempre. Os homens olharam para o cheque surpresos. Eles não esperavam que uma mulher elegante aparecesse com R$500 mil em dinheiro. Por que a senhora faria isso por ele? Perguntou o líder.
Não estou fazendo por ele, respondi. Estou fazendo pela minha nora e meus netos. Eles não têm culpa de viver com um viciado em jogos. O homem pegou o cheque, examinou-o cuidadosamente e finalmente assentiu. Feito. Seu filho está livre de dívidas conosco. Enquanto eles saíam, a Letícia saiu de casa com lágrimas nos olhos. Doroteia, ela me disse, não posso aceitar que você pague as dívidas do Tiago. Não estou pagando por ele, eu expliquei. Estou pagando por vocês e não é de graça. Entreguei-lhe um documento que o Dr. Ricardo tinha preparado. É uma transferência de propriedade, eu expliquei. A casa agora está em seu nome. Tiago não tem mais nenhum direito legal sobre ela. E isto? Eu lhe dei outro papel. É um contrato de empréstimo. Você me deve R$ 530 mil, mas pode pagar em pequenas prestações ao longo dos próximos 20 anos. Foi um acordo perfeito. Letícia estava protegida. As crianças tinham um lar seguro e Tiago perdeu seu último recurso econômico. Quando ele finalmente aparecesse, ele descobriria que não possuía mais nada. Naquela tarde, Tiago finalmente me ligou. Sua voz soava desesperada, quebrada. Mãe, ele implorou. Eu preciso da sua ajuda. Os agiotas vão me matar se eu não os pagar. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso que você me perdoe. Eu preciso... Tiago, eu o interrompi friamente. Eu já paguei suas dívidas. Eu podia ouvir seu suspiro de alívio do outro lado da linha. Obrigado, mãe. Eu sabia que você não me abandonaria. Eu sabia que... Mas eu não fiz por você, continuei. Eu fiz pela Letícia e pelas crianças, e você não tem mais casa. Eu a transferi para o nome de sua esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O quê? Ele murmurou finalmente. A casa não é mais sua. Sua esposa me deve o dinheiro. Não, você não tem mais nada a ver com esta propriedade. Sua respiração ficou ofegante. Você não pode fazer isso, ele gritou. Essa é minha casa. Eu a comprei. Você a comprou com dinheiro roubado, eu respondi. E agora ela voltou para as mãos legítimas. Letícia e as crianças estão protegidas. Você está por sua conta. Eu desliguei, sem esperar sua resposta. Os dias seguintes foram de uma tensão deliciosa. Tiago apareceu na casa, mas a Letícia já tinha trocado as fechaduras. Quando ele tentou arrombar, ela chamou a polícia. Os oficiais vieram e explicaram a ele que ele não tinha mais nenhum direito legal sobre a propriedade. Mas ela é minha esposa! Ele gritou enquanto o arrastavam para fora de sua própria casa. A senhora tem o direito de estar aqui, senhor, disse o policial. Sua esposa solicitou uma ordem de restrição. O senhor não pode se aproximar desta propriedade a menos de 200 metros. Ordem de restrição. Letícia tinha seguido meu conselho à risca. Agora, Tiago não só tinha perdido sua casa, mas também não podia se aproximar legalmente de sua família. Ele era um pária completo, rejeitado pela sociedade e abandonado por seus próprios. Sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, Tiago foi forçado a se abrigar em hotéis baratos e decadentes, mas mesmo isso se tornou insustentável quando a mídia começou a persegui-lo. Repórteres o assediavam constantemente, perguntando sobre a tentativa de assassinato, sobre suas dívidas, sobre seu vício em jogos. Uma noite, desesperado e humilhado, ele decidiu fazer algo que ele pensou ser inteligente, mas que acabou sendo o último prego em sua destruição. Ele criou um perfil nas redes sociais e começou a transmitir ao vivo para contar sua versão da história. Minha mãe é louca, ele disse para a câmera de seu telefone de um quarto de hotel sujo. Ela está inventando tudo isso porque quer atenção. Eu nunca tentei envenenar ninguém. Os bombons eram normais. Ela está manipulando toda a minha família contra mim. Mas a internet não perdoa. Os usuários começaram a bombardeá-lo com perguntas específicas que ele não conseguia responder. Por que havia arsênico nos bombons? Eles perguntavam. Por que seus filhos foram envenenados? Eles insistiam. Onde estão as provas de que sua mãe está mentindo? Sua transmissão viralizou, mas não como ele esperava. Viralizou como um exemplo de narcisismo patológico. Como uma confissão ao vivo de um homem que não conseguia assumir a responsabilidade por seus atos. Os comentários eram brutais, impiedosos, implacáveis. Esse cara realmente acha que somos burros, escreveu alguém. A própria esposa dele o denuncia e ele diz que tudo é mentira, acrescentou outro. Típico psicopata. Sempre culpando os outros, comentou um terceiro.
Mas o que realmente selou seu destino foi quando alguém perguntou diretamente: se você é inocente, por que não processa sua mãe por difamação? Tiago ficou sem palavras. Ele não podia me processar porque sabia que eu tinha todas as provas. Ele não podia negar a tentativa de envenenamento porque as provas eram irrefutáveis. Seu silêncio a essa pergunta foi interpretado por todos como uma confissão de culpa. A transmissão terminou abruptamente quando ele recebeu ameaças de morte ao vivo. Ele tinha tentado manipular a opinião pública e tinha conseguido exatamente o oposto. No dia seguinte, os clipes de sua transmissão estavam em todos os noticiários. Analistas de comportamento o dissecaram como um estudo de caso de narcisismo maligno. Psicólogos explicaram na televisão como sua incapacidade de assumir a responsabilidade era típica de personalidades antissociais. Tiago tinha conseguido algo que eu não teria conseguido, mesmo com a melhor equipe de relações públicas. Ele tinha destruído sua própria reputação de forma tão completa e pública que não havia mais volta. Ele tinha se tornado o vilão nacional, o símbolo da ingratidão extrema de um filho. Mas para mim, o mais satisfatório não era sua humilhação pública, mas a calma que eu via nos olhos da Letícia quando a visitava, a segurança que meus netos sentiam em seu próprio lar, a paz que eu tinha encontrado ao me afastar da toxicidade que tinha dominado minha vida por décadas. A justiça formal ainda estava em andamento, mas a justiça poética já estava cumprida. O filho que tinha tentado me matar por dinheiro agora não tinha um único real. O homem que tinha desprezado meu amor agora implorava meu perdão. O manipulador tinha sido desmascarado e rejeitado por todos. Eu, a vítima que tinha permanecido em silêncio por 40 anos, finalmente tinha encontrado minha voz. Os meses seguintes foram de transformação total. Enquanto Tiago afundava cada vez mais em sua própria miséria, eu florescia como nunca antes em minha vida. O apartamento de luxo tinha se tornado meu santuário, um lugar onde eu podia respirar pela primeira vez, em décadas, sem o peso da manipulação constante. O Dr. Ricardo me mantinha atualizada sobre o andamento dos processos judiciais. Doroteia, ele me disse em uma de nossas reuniões semanais. O promotor está muito interessado em acusar o Tiago por tentativa de homicídio. As provas são esmagadoras. As gravações de áudio, os depoimentos médicos, as confissões que ele mesmo fez, tudo formava um caso sólido e irrefutável. Além disso, continuou o Dr. Ricardo com um sorriso, o defensor público dele está tentando negociar uma confissão de culpa. Ele sabe que não pode ganhar este caso. Uma confissão de culpa significaria que o Tiago teria que admitir publicamente, diante de um juiz, que tinha tentado assassinar a própria mãe, mas o que realmente me enchia de satisfação era ver a Letícia florescer depois de se libertar da toxicidade de seu casamento. Sem as mentiras constantes, sem o estresse financeiro, sem a manipulação emocional, ela tinha voltado a ser a mulher forte que eu tinha vislumbrado anos antes. Doroteia, ela me disse em um de nossos almoços semanais. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. As crianças estão felizes, seguras, dormindo tranquilamente pela primeira vez em meses. Ver meus netos recuperarem sua inocência, ver seus sorrisos sinceros, valia mais do que qualquer vingança que eu pudesse planejar. Uma tarde, enquanto tomava café na varanda do meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Era a Neide, minha irmã. Sua voz soava envergonhada, culpada. Doroteia, ela me disse, preciso conversar com você. Preciso te pedir perdão. Decidi recebê-la em minha casa. Quando ela chegou, a diferença entre nós era abissal. Eu parecia elegante, serena, fortalecida. Ela parecia consumida pela culpa e pela vergonha. Doroteia, ela começou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que o Tiago tinha problemas, mas nunca imaginei que ele seria capaz de te matar. Neide, eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Você sempre soube que algo estava errado com ele. Você sempre o justificou, sempre o protegeu das consequências de seus atos. Ela assentiu, incapaz de negar a verdade. Eu sei que fui cúmplice do comportamento dele. Eu sei que falhei com você como irmã. O que mais me dói
Ela continuou, é que eu o recebi em minha casa quando ele procurou abrigo comigo depois da tentativa de envenenamento. Eu o protegi, mesmo sabendo o que ele tinha feito. Suas lágrimas eram genuínas. Seu arrependimento parecia real, mas o dano já estava feito. Neide, eu disse, sem crueldade, mas com firmeza. Por 40 anos, você escolheu proteger um monstro em vez de proteger sua irmã. Eu não posso simplesmente esquecer isso só porque você se sente culpada agora. Ela saiu da minha casa chorando, mas eu me senti em paz. Eu tinha estabelecido limites claros. Eu tinha expressado minha verdade, mas sem concessões. O processo criminal começou 6 meses após a tentativa de envenenamento. A mídia cobriu cada detalhe, cada depoimento, cada prova apresentada. Eu testemunhei com uma serenidade que impressionou até os repórteres mais experientes. Dona Doroteia, perguntou-me o promotor, como a senhora se sentiu ao descobrir que seu filho tinha planejado sua morte? Eu me senti libertada, respondi, olhando diretamente para o Tiago no banco dos réus. Libertada de 40 anos de manipulação, de 40 anos de amor incondicional a alguém que era incapaz de retribuí-lo. Tiago parecia magro, envelhecido, destruído. Seu defensor público tinha feito o que podia, mas as provas eram irrefutáveis. Os depoimentos da Letícia, dos médicos que tinham tratado as crianças, dos especialistas que tinham analisado os bombons, tudo formava um caso perfeito. Quando chegou a hora de seu depoimento, Tiago tentou uma última manipulação. Eu amava minha mãe. Ele declarou com lágrimas falsas. Tudo isso é um terrível mal-entendido. Eu nunca quis machucá-la. Mas suas próprias gravações o traíram. Quando o promotor reproduziu a gravação de áudio em que ele confessava seu plano, sua versão desmoronou completamente. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpado de tentativa de homicídio em 1º grau, culpado de colocar a vida de menores em perigo, culpado de estelionato. A sentença foi de 12 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 8 anos. Quando ouvi o veredito, não senti triunfo, mas paz, justiça, a confirmação legal do que eu já sabia, que eu tinha sido vítima de uma tentativa de assassinato calculada e premeditada por meu próprio filho. Tiago me olhou do banco dos réus enquanto era algemado. Seus olhos não tinham mais a arrogância de antes, apenas desespero e autopiedade. Mãe! Ele gritou enquanto o levavam. Você ainda é minha mãe, você não pode me abandonar assim. Mas eu permaneci imóvel, serena, observando-o ir em direção ao seu destino inevitável. As ações civis foram rapidamente resolvidas após a condenação criminal. A ação por danos morais resultou em uma indenização de 3 milhões de reais, que o Tiago, claro, não podia pagar da prisão, mas o simbolismo era importante. O sistema legal tinha reconhecido oficialmente o dano que ele tinha me causado. Letícia obteve o divórcio e a guarda total das crianças. Tiago perdeu todos os seus direitos parentais depois de ter sido considerado culpado de colocar a vida delas em perigo. Meus netos estavam finalmente protegidos legalmente da influência tóxica de seu pai. Uma tarde, enquanto organizava meus novos documentos legais, encontrei uma carta que eu tinha escrito anos antes, mas nunca tinha enviado. Era uma carta de agradecimento ao Tiago por ser o melhor filho do mundo. Eu a li e não pude deixar de rir amargamente. Como eu tinha sido cega, como ingênua, como completamente desconectada da realidade. Decidi escrever uma nova carta, mas desta vez para mim mesma. Querida Doroteia, eu escrevi. Por 40 anos, você confundiu amor com cumplicidade, bondade com complacência. Você confundiu sacrifício com virtude. Hoje eu celebro que você finalmente aprendeu a diferença. Em meu aniversário, dei uma pequena festa em meu apartamento. Convidei a Letícia e as crianças. O Dr. Ricardo e sua esposa, a Juliana, minha stylist, o Roberto, o investigador, pessoas que tinham me ajudado a reconstruir minha vida, que tinham me apoiado em minha transformação. Enquanto eu apagava as velas do meu bolo, eu desejei silenciosamente que nenhuma mulher tivesse que esperar até os 70 anos para encontrar sua força, para impor limites, para se defender daqueles que abusavam de seu amor. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, pensei na jornada que tinha percorrido,
De vítima silenciosa, a mulher empoderada. De mãe abnegada, a pessoa que se valorizava. Da mulher que dava tudo sem receber nada em troca, a mulher que tinha aprendido que o amor próprio não é egoísmo, mas sobrevivência. Tiago tinha querido me matar para roubar meu dinheiro, mas ele tinha conseguido algo completamente oposto. Ele tinha despertado uma mulher que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma mulher forte, inteligente, capaz de lutar pelo que era dela. A justiça formal tinha sido cumprida, mas a verdadeira vitória foi pessoal. Eu tinha recuperado minha dignidade, minha autonomia, meu direito de viver sem medo ou manipulação. 2 anos após o veredito, minha vida tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca pensei ser possível. As feridas emocionais tinham cicatrizado, não com esquecimento, mas com sabedoria. Eu tinha aprendido que curar não significa esquecer, mas integrar a dor em uma nova versão mais forte de si mesmo. Minha rotina diária era um testemunho da minha recém-descoberta liberdade. Eu acordava sem o peso do medo que eu tinha carregado por décadas. Eu tomava café da manhã e lia as notícias financeiras, porque eu tinha decidido gerenciar meus investimentos pessoalmente. O Dr. Ricardo tinha me apresentado ao Oscar, um consultor financeiro ético que me ensinou que o dinheiro podia ser uma ferramenta de empoderamento, não apenas de sobrevivência. Doroteia, disse Oscar em uma de nossas sessões, você tem capital suficiente para viver confortavelmente o resto de sua vida e deixar uma herança considerável. A palavra que tinha motivado a tentativa de assassinato agora tinha um significado completamente diferente para mim. Eu tinha decidido criar um fundo fiduciário para meus netos, gerenciado pela Letícia, até que eles completassem 25 anos. Eu também fundei uma instituição de caridade para ajudar mulheres idosas que tinham sido vítimas de violência familiar. Minha experiência traumática tinha se tornado uma causa social. As crianças visitavam meu apartamento todos os fins de semana. Ver seus rostos se iluminarem quando chegavam era o remédio mais forte contra qualquer tristeza restante. Vovó Doroteia, a pequena Ana me disse, por que o papai não mora mais com a gente? Essas eram perguntas difíceis que a Letícia e eu tínhamos aprendido a responder honestamente, de forma adequada à idade. O papai tomou decisões que machucaram muitas pessoas, explicou a Letícia. Às vezes, quando alguém machuca os outros, precisa ir para um lugar especial para aprender a se comportar melhor. As crianças aceitaram essas explicações com a resiliência natural da infância, mas eu sabia que em algum momento elas precisariam de mais detalhes. Uma tarde, enquanto brincava com meus netos no parque perto do meu apartamento, vi uma senhora sentada sozinha em um banco. Ela parecia triste, perdida, com aquela expressão que eu conhecia muito bem. Eu me aproximei e comecei a conversar. Eu sou a Joana, ela me disse. Não a stylist Juliana, mas outra mulher que por acaso tinha o mesmo nome. Eu moro com meu filho e sua esposa, mas me sinto invisível. Eles me tratam como se eu fosse um fardo. A história dela me tocou profundamente. Era como se eu estivesse vendo meu passado espelhado em outra pessoa. Eu contei a ela minha experiência sem detalhes dramáticos, mas com a honestidade de alguém que tinha atravessado a mesma escuridão. Joana, eu disse a ela, a senhora não precisa aceitar ser tratada como um fardo. A senhora tem direitos, tem valor, tem opções. Essa conversa se tornou a semente de algo maior. Comecei a organizar reuniões semanais em meu apartamento para mulheres idosas que estavam passando por situações semelhantes. Chamamos de Círculo da Força. Toda quinta-feira à tarde, minha sala se enchia de histórias de sobrevivência, de apoio mútuo, de mulheres se reencontrando. O Dr. Ricardo me ajudou a formalizar a instituição de caridade, Fundação Doroteia para a Dignidade da Mulher Idosa. Foi o nome final. Nosso primeiro projeto foi um abrigo temporário para mulheres idosas vítimas de violência familiar. O segundo foi um programa de assistência jurídica gratuita. A mídia começou a me ligar para falar sobre o tema do abuso de idosos. Minha história tinha ressoado tanto que, sem procurar, eu me tornei uma voz para outras vítimas silenciosas. A violência familiar nem sempre deixa hematomas visíveis. Eu disse nas entrevistas. Às vezes, o abuso é emocional, econômico, psicológico. Uma manhã, exatamente 3 anos após a tentativa de envenenamento,
Recebi uma carta da prisão. Era do Tiago. Meu primeiro impulso foi jogá-la fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Eu a abri com as mãos trêmulas. Querida mãe, ele começou. Eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que tenho refletido sobre o que fiz. A carta continuava com desculpas aparentemente sinceras, expressões de arrependimento, promessas de mudança, mas havia algo no tom que me era familiar. A manipulação sutil, a tentativa de despertar piedade. Tenho feito terapia psicológica, ele escreveu. O psicólogo diz que tenho problemas profundos que vêm do meu abandono precoce, da morte dos meus pais biológicos. Mesmo da prisão, ele ainda culpava os outros por suas decisões. Ele ainda era incapaz de assumir total responsabilidade. Por favor, mãe, terminava aí a carta, me dê uma chance de reparar o dano que causei. Aceite me visitar, preciso te ver, preciso do seu perdão para poder me curar. Preciso. Era sempre sobre o que ele precisava, nunca sobre o que eu precisava ou merecia. Mostrei a carta à minha psicóloga, a doutora Lúcia, a médica que tinha me ajudado em meu processo de cura. Doroteia, ela disse depois de lê-la. O que você sente ao ler isso? Sinto tristeza, respondi, mas não por ele. Sinto tristeza porque depois de 3 anos na prisão, ele ainda não entende realmente o que fez. Você vai responder a ele? Ela perguntou. Você vai visitá-lo? Pensei nessa pergunta por dias. Uma parte de mim, a mãe que eu tinha sido por 40 anos, sentia-se obrigada a responder. Mas a nova mulher que tinha surgido das cinzas sabia que minha cura não dependia do perdão daquele que tinha tentado me matar. Finalmente, decidi escrever uma resposta, mas não a que ele esperava. Tiago, eu escrevi, recebi sua carta. Fico feliz em saber que você está refletindo sobre seus atos. No entanto, meu processo de cura não exige vê-lo nem perdoá-lo. Construí uma vida plena sem você, minha carta continuava. Encontrei paz, propósito e felicidade. Sua ausência não é uma lacuna em minha vida. É um espaço cheio de tranquilidade. Espero que você encontre sua própria redenção. Mas meu caminho para essa cura não inclui mais tentar salvá-lo das consequências de suas decisões. Assinei a carta simplesmente com um Doroteia, não com mãe. Aquele título tinha sido revogado no dia em que ele decidiu se tornar meu potencial assassino. Enviei a carta e senti uma profunda libertação. Eu tinha fechado definitivamente o último capítulo daquela relação tóxica. Letícia também tinha reconstruído sua vida. Ela tinha começado a estudar psicologia, inspirada em nossa história familiar. Eu quero ajudar outras famílias a reconhecer sinais de manipulação antes que seja tarde demais, ela me disse. Sua transformação de vítima silenciosa a defensora ativa foi inspiradora. As crianças cresceram saudáveis e seguras. Ocasionalmente, perguntavam sobre o pai, mas sem o medo que tinham demonstrado nos anos de toxicidade familiar. A estabilidade emocional tinha substituído o caos constante que tinha marcado seus primeiros anos. Uma tarde, enquanto revisava os relatórios da fundação, notei algo extraordinário. Em 2 anos, tínhamos ajudado mais de 200 mulheres idosas a escapar de situações de abuso. Algumas tinham recuperado propriedades roubadas por filhos manipuladores. Outras tinham encontrado a coragem de denunciar maus tratos. Todas tinham redescoberto sua dignidade. Minha história pessoal de sobrevivência tinha se tornado um farol de esperança para outras mulheres. A tentativa de assassinato que deveria me silenciar para sempre tinha amplificado minha voz além do que eu jamais imaginei. Naquela noite, enquanto contemplava a cidade da minha varanda, pensei na perfeita ironia da minha situação. Tiago tinha querido me matar para roubar minha herança, mas ele tinha conseguido que eu construísse uma herança muito mais valiosa. Uma fundação que duraria além da minha morte e ajudaria gerações de mulheres a encontrar sua força. A mulher que eu tinha sido por 70 anos tinha morrido, simbolicamente, no dia dos bombons envenenados. A mulher que nasceu daquelas cinzas era mais forte, mais sábia, mais completa. Eu tinha aprendido que, às vezes, para encontrar a luz, é preciso atravessar a mais profunda escuridão. Minha vingança tinha sido completa, mas não pela destruição do Tiago, mas pela minha própria reconstrução.
A melhor vingança tinha se revelado a construção de uma vida extraordinária. Tiago tinha querido me eliminar para roubar meu dinheiro, mas ele tinha conseguido despertar meu verdadeiro potencial. Ele tinha querido me silenciar para sempre, mas tinha amplificado minha voz e a transformado em um coro de mulheres empoderadas. Escrevi em meu diário naquela noite: não me arrependo de tê-lo adotado. Lamento apenas não ter entendido antes que a bondade nunca deve ser praticada às custas da autodestruição. Meu filho queria me matar, mas em vez de me destruir, ele me libertou para me tornar quem eu sempre deveria ter sido. A história tinha terminado, mas o legado estava apenas começando. Cada mulher que encontrava sua força através de nossos programas era uma vitória sobre a mentalidade que o Tiago tinha criado. Cada limite imposto, cada não firmemente dito, cada ato de amor próprio era uma revolução silenciosa contra a cultura que ensina as mulheres a dar tudo sem receber nada. Eu levei 70 anos para encontrar meu poder, mas usei cada dia dos últimos 10 anos para garantir que outras mulheres não tivessem que esperar tanto. Essa era minha verdadeira herança. Não dinheiro, mas sabedoria. Não posses, mas propósito. Não vingança, mas vitória através da transformação. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!